Você clicou para descobrir como os estudantes japoneses conseguem memorizar muito sem sofrer, e é isso que eu vou te entregar agora. Hoje você vai entender por que a sua memória esquece tão rápido, o que os japoneses fazem de diferente, e como técnicas simples transformam conteúdo em lembrança duradoura. Segura duas perguntas que só se fecham mais à frente. Por que o seu cérebro apaga o que você estuda em poucas horas? E o que exatamente faz um conteúdo ficar guardado por anos? Começa pelo problema real. O cérebro não é um HD que grava tudo. Ele é um filtro. O que não parece útil, ele joga fora. Por isso, sublinhar e reler dão sensação de aprendizado, mas quase sempre viram ruído. Você se sente produtivo, porém o cérebro classifica como repetição passiva e descarta. O que fixa é esforço com sinal de importância, e é aqui que entra o jeito japonês de estudar. Primeira peça: Active Recall. Em vez de encher a cabeça para dentro, você treina a tirar de dentro. A memória cresce quando é desafiada a lembrar sem olhar. Dói um pouco, e é bom que doa. Esse esforço é o sinal biológico de que vale a pena manter a informação. Pense na imagem do dojo. Treino de kata não é espetáculo, é forma repetida com atenção. Estudou um trecho. Fecha. Diz em voz alta o que lembra. Abre e confere. O acerto gruda. O erro vira professor. Daqui a pouco eu te mostro como isso conversa com repetição espaçada, para não virar esquecimento de novo. Segunda peça: o estudo em passos pequenos e constantes. A escola Kumon ficou famosa por quebrar conteúdos grandes em micropassos e exigir regularidade. Por trás disso tem neurociência. Aprender em porções pequenas reduz atrito, e a repetição cria caminhos cada vez mais rápidos no cérebro. É a lógica do Kaizen aplicada ao estudo. Não é estudar pouco, é estudar do tamanho que cabe no pior dia. Isso evita o ciclo de maratona hoje e abandono amanhã. E melhora porque repete. Um pouco todo dia vira muito em poucos meses. Terceira peça: repetição espaçada. Imagine que a memória é uma planta. Se você jogar um balde de água hoje e esquecer por semanas, ela morre. Se você rega nos intervalos certos, ela cria raiz. A curva natural do esquecimento derruba lembranças em horas e dias. Voltar antes de cair, em janelas cada vez mais longas, resgata a trilha e aprofunda. É por isso que estudantes japoneses revisam cedo. Não esperam a véspera. Eles voltam quando o sinal começa a sumir. Pouco, nos momentos-chave, com foco. Quarta peça: Kaizen de verdade. Melhorar um pouco sempre. Não é motivação, é método. Os japoneses respeitam uma ordem simples. Primeiro forma, depois adaptação, por fim estilo próprio. Isso tem nome: Shuhari. No início você copia o processo que funciona. Só depois mexe. Tentar inventar o próprio método no dia 1 gasta energia e derruba a constância. Quando o básico fica sólido, o seu jeito aparece sem esforço. Quinta peça: foco inteiro durante blocos curtos. Ichigyo Zamai. Uma coisa de cada vez. A mente aprende melhor quando está inteira. Multitarefa dá sensação de velocidade e rouba profundidade. Estudo japonês cria rituais que marcam o início, sempre no mesmo lugar, mesma caneta, mesmo horário. Um pequeno gesto que diz ao cérebro: agora vale prestar atenção. Esse gatilho chama a atenção para dentro e reduz o tempo de aquecimento. Daqui a pouco eu te mostro por que a pausa certa também faz parte do foco. Vamos costurar essas peças com dúvidas que você talvez tenha agora. E quando eu erro muito no Active Recall? Não é sinal de fracasso, é sinal de treino. Lembra do dojo? No começo o movimento é duro, depois fica natural. O cérebro aprende no desconforto moderado. Errar, comparar e ajustar é o que dá densidade à lembrança. Outra dúvida: isso não dá mais trabalho do que reler. Dá um pouco mais na hora. Economiza horas depois. A conta fecha porque você não precisa recomeçar do zero toda semana. O que faz a combinação funcionar é ritmo. Treino japonês de estudo usa blocos curtos com começo, meio, pausa e fim. A pausa certa tem nome na cultura: ma. O espaço entre uma coisa e outra. Não é ócio. É respiro que mantém a técnica. É levantar os olhos, alongar os ombros, beber água e voltar inteiro. Sem pausa, o foco desaba e vira arrasto. Com pausa, você preserva a atenção forte onde interessa.
Tem mais duas atitudes que sustentam essa regularidade: Gaman e Gambaru. Gaman é suportar o desconforto com elegância, sem drama. Gambaru é continuar com firmeza mesmo quando o cenário não ajuda. Não é ignorar dor de cabeça ou exaustão. É reconhecer o incômodo e seguir no ritmo possível, sem novela. Essa maturidade guarda energia para o que importa. E quando terminar, entra Zanshin, a atenção que permanece. Você fecha o bloco, confere se anotou o essencial, deixa à vista o primeiro passo de amanhã. Fecha direito hoje para começar leve amanhã. A organização do espaço também pesa. No Japão se fala muito em 5S. Separar o que é útil, organizar o que fica, limpar para reduzir atrito, padronizar lugares e nomes, manter com giros curtos. Tradução prática para estudo. Mesa limpa de entulho visual. Só o que você usa naquele bloco. Caderno com padrão simples de título e data. Marcador de página igual em todos os materiais. Arquivos com nome claro. O objetivo é um só: diminuir decisões inúteis. Decisão custa energia. Menos ruído, mais memória. Outra coluna do método é Hansei, a revisão honesta. Não é culpa, é diagnóstico curto. O que funcionou no bloco, o que travou, o que mudo no próximo. Sem longas discussões com a consciência. Anota, ajusta, segue. Quem pratica Hansei, acelera porque corrige curto. Sem isso, a pessoa repete o mesmo erro por semanas e acha que a culpa é falta de talento. Você pode estar perguntando por que certas pessoas parecem decorar só relendo. Tem gente com ótima memória de trabalho para curto prazo, mas quando a prova cai dias depois, o castelo desaba. Memória de longo prazo precisa de recuperação ativa e repetição no tempo. Sem isso, o cérebro não recebe o recado de que é importante manter. A diferença entre sentir que aprendeu e conseguir lembrar quando precisa está justamente aí. Agora, vamos atravessar o corredor da teoria para o chão. Como essas peças andam juntas no dia comum? Primeiro, bloco curto com Ichigo Uzumai. Você escolhe um tópico, estuda com presença total e marca o início com um ritual simples. Depois, Active Recall. Fecha, fala em voz alta o que lembra, confere e corrige. Em seguida, uma pausa breve. Respira e reinicia. Ao terminar, Zanshin para fechar direito e deixar o primeiro passo do próximo bloco à vista. No dia seguinte, uma breve volta ao que estudou. Repetição espaçada no tempo. E ao fim, Hansei rápido para ajustar a próxima rodada. Por fora parece básico. Por dentro, é engenharia da atenção. Quer mais alicerces? 2 conceitos japoneses cortam desperdício invisível. Mottainai, o incômodo com o que se perde à toa. É decidir que notificações que não ajudam não vão apitar no seu bloco. É evitar aplicativos que ficam chamando a sua atenção com metas coloridas e tiram você do conteúdo. Inemawashi, preparar o terreno antes. Decidir horário, lugar e material no dia anterior. Quando chega a hora, você não negocia com a preguiça. Você só executa. E a leitura? Some força real quando vira pré-treino do Active Recall. Ler como quem vai explicar. Parar em pontos naturais e tentar reconstruir com as próprias palavras. Isso transforma a leitura de passiva em ativa. Em vez de colorir páginas, você ensina para si mesmo. O cérebro ama ensinar. É quando ele percebe que precisa organizar a informação de modo útil. Até aqui eu te mostrei por que sublinhar e reler sozinhos não funcionam, como os japoneses desafiam a memória do jeito certo e por que dividir em passos pequenos sustenta a constância. Agora, volta para as 2 perguntas do começo. Por que a sua cabeça apaga o que você estudou? Porque sem esforço de recuperação e sem sinal de importância, o cérebro classifica como descartável. E o que exatamente faz uma lembrança durar? Esforço com sentido, repetido nos momentos certos, em um ambiente que reduz ruído e em um corpo que respeita pausa. É simples. Não é fácil. E por ser simples, funciona. Talvez você tenha um medo comum agora. E se eu falhar um dia? Cultura japonesa não promete linha reta. Promete retorno rápido. Kintsugi, a arte de consertar sem esconder a cicatriz, lembra que erro não é fim de estrada.
Caiu, volta curto. Ajuste pequeno. Ritmo de novo. O que não pode é transformar um tropeço em férias do estudo. Vamos amarrar com um mapa mental que cabe na cabeça. Active Recall para treinar saída. Kumon e Kaizen para pequenos passos constantes. Repetição espaçada para regar a memória nos intervalos certos. Shuhari para respeitar a forma antes de inventar. Ichigyozamai para foco de verdade. Ma para a pausa certa. Zanshin para fechar direito. 5S para o espaço ajudar. Hansei para corrigir sem culpa. Nemawashi e Motainai para cortar desperdício e preparar o terreno. Com isso, estudar deixa de ser uma luta de vontade e vira um sistema que trabalha a seu favor. Se este vídeo te entregou clareza, deixa o like e se inscreve para receber os próximos.